vivo. Maravilha. Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui para a nossa live. Mais uma live, na verdade, né? Mais uma semana que nós estamos concluindo com o nosso encontro, né? Aquele que nós sempre decidimos e escolhemos fazer. E hoje, mais uma terça-feira, né? Estamos aqui reunidos para mais uma vez. Espero que vocês por aí estejam preparados com a sua garrafinha d'água. A minha já está aqui, né? Tô aqui falando com o pessoal do YouTube e aqui, né, falando com o pessoal do Instagram, fazendo uma live simultânea, na verdade. O copo com água, a taça com água, na verdade, não pode faltar. Ela é essencial, né, pra gente que vai fazer, que vai falar de vinho, que vai provar sobre vinho, né, vai sempre fazer harmonizações. É sempre interessante você ter um copinho com água para ajudar a limpar o paladar, para ajudar a hidratar o corpo, né? E você não só ficar apenas, unicamente ingerindo álcool no organismo, né? Porque é muito mais saudável. Bom, senhores, aqui uvas, um pouquinho de envelhecimento. Bom, nessa live de hoje, nós vamos tirar algumas dúvidas, na verdade, que eu venho recebendo, né, no dia a dia, durante a semana, nas minhas redes sociais. E o que é interessante é que, assim, algumas pessoas falam sobre a diferença dos países entre Novo Mundo e Velho Mundo, sobre como que o vinho ele se espalhou, né, pelo mundo, como que ele saiu lá do Velho Mundo e foi para o Novo Mundo, qual que é a diferença entre esses dois, como que a gente consegue identificar, né, essas duas características, esses dois vinhos nos rótulos das garrafas. Uma outra dúvida também que é muito comum as pessoas me perguntarem é a diferença do envelhecimento, né? Quando o vinho matura, envelhece, ele amadurece tanto na garrafa quanto na barrica. Qual que é a diferença? O que isso traz para o vinho? O que muda? O que acrescenta? O que tira? Como que o vinho se comporta, né, dentro desse estilo de maturação? A respeito de harmonizações. A respeito das harmonizações, qual o melhor vinho para acompanhar com o quê? Qual o melhor vinho para acompanhar com peixes? Qual o melhor vinho para acompanhar com carnes? Qual que é o melhor vinho para se tomar no dia a dia, né? Se é legal ter um vinho criança, se é legal ter um reserva, um gran reserva, como que é possível, né, utilizar o vinho para se fazer uma harmonização? Será que é todo vinho que combina com todo tipo de prato? Será que é todo prato que combina com todo tipo de vinho? Enfim, nós vamos tirar as dúvidas também a respeito de uvas. Me mandaram aqui uma dúvida, na verdade, no Instagram, perguntando se a pessoa pode escolher o vinho pela uva, né? Nem sempre é uma tarefa muito confiável, né, de fazer isso, mas na verdade eu sempre falo para a pessoa que escolher um vinho pela uva não é interessante, né? Vamos falar sobre isso na live também, né? Vou colocar aqui escolher vinho pela uva. Às vezes pode não ser uma opção muito bacana de você fazer essa escolha, dentre muitas outras dúvidas e sugestões que as pessoas vão me mandando, como por exemplo, tampa de rosca com a rolha, qual vinho é melhor, se o vinho faz bem, se não faz, né? Como que é essa diferença, o que acontece, né? Porque se muda alguma coisa no caráter do vinho, na parte principal aromática, se muda alguma coisa na infraestrutura molecular do vinho, que na verdade não muda nada, né? Dentre muitas outras. Bom, então quando nós começarmos a falar de vinho, eu vou explicar para vocês, na verdade, a diferença do Novo Mundo para o Velho Mundo. Qual que é a diferença entre eles, o que acontece na produção do vinho, como que ele foi feito, né, e tudo mais. E é basicamente o seguinte: quando se falamos em mundo do vinho, nós sempre tratamos entre Novo Mundo e Velho Mundo, ou Velho Mundo e Novo Mundo, indiferente. A questão é, quando falamos em Velho Mundo, não estamos se tratando de o mundo em si, mas onde o vinho ele foi criado, aonde o vinho ele foi feito. Inicialmente, o Velho Mundo ele se trata de todos os países que são pertencentes à Europa. Então nós temos aí Portugal, Espanha, França e Itália. Esses 4 países eles compõem, né, todo o aglomerado do Velho Mundo. Quando se trata de Velho Mundo, nós temos aí vinhas que produzem vinhos há mais de 80 anos, há mais de 100 anos, né? Então, muitas vinhas mais antigas que produzem vinhos e
isso está enraizado na cultura desses povos, né? Tanto dos italianos quanto dos franceses, dos portugueses, espanhóis, enfim. Isso está na cultura deles. Com o tempo, esse vinho, aliás, as uvas, eles começaram a ser transplantadas desses países para o restante do mundo. Como? Devido às grandes navegações. Aí nós já falamos um pouquinho sobre história. Mas para que isso realmente acontecesse, muitas coisas no cenário do vinho, assim como no cenário econômico desses países, tiveram que acontecer para que os navegantes, né, ou que seja de explorações ou apenas os viajantes, trouxessem consigo as uvas dentro dos seus barcos, dos seus navios, para o Novo Mundo. Isso acontece normalmente. Por quê? Houve um período na Europa que existia uma praga chamada filoxera, né? A Phylloxera vastatrix, ela foi uma praga que ela literalmente devastou os vinhedos da Europa, né? E tiveram muitos vinhedos que acabaram sendo perdidos, né? Literalmente, imagina que safras inteiras, colheitas, imagina que vinhedos quase que por completo foram literalmente destruídos. O que a Phylloxera fazia? A Phylloxera, ela era uma praga que ela veio em uma embarcação dos Estados Unidos e ela acabou se instalando na Europa. Como a Europa ela tem um clima mais frio e costuma ser um pouco mais úmido, então era o cenário perfeito para essa bactéria, né, para essa praga se procriar ali. E aí o que aconteceu? O que acontece? A Phylloxera, ela literalmente destruía a vinha pela raiz e ia por dentro da vinha comendo literalmente toda a madeira da árvore, né? Então, por fora, a vinha estava completamente viva, límpida, ali com seus cachos, bonita, mas por dentro ela estava completamente podre e estragada. Mas até os produtores descobrirem que essa praga, o que ela fazia e de onde ela veio, imaginei que foi mais ou menos um período de pelo menos uns 50 anos, né, 30 mais ou menos, para eles começarem a descobrir o que aconteceu, até eles começarem a entender o que era aquela praga, de onde ela veio, como que ela se proliferava no solo, como que ela se multiplicava, e o que ela fazia, e como eles fizeram para interromper e para parar esse ataque. Acabou que teve um produtor que ele descobriu que existe uma espécie de uva chamada Vitis labrusca, que é a famosa uva de mesa, que é a uva que a gente come, né? Até porque o vinho ele é feito com a Vitis vinifera, que é uma uva que dá para comer? Dá, só que ela é muito mais amarga, né? Ela é muito mais intensa no paladar de acidez, então ela acaba ficando um pouquinho difícil de tragar, né? De intragá-la. Então o que esse produtor fez? Ele pegou um pedaço da raiz da Vitis labrusca e fez um enxerto na raiz da Vitis vinifera. Logo, a Phylloxera tentava penetrar pela raiz, só que como a raiz da Vitis labrusca é muito mais densa, é muito mais resistente, a Phylloxera não sobreviveu. Logo, ela acabou, né, sendo devastada. Aí até os vinhedos serem replantados novamente, tudo começar a nascer de novo, né, foi quando esse momento, esse marco teve uma reviravolta no mundo do vinho. Foi mais ou menos nessa época que muitos imigrantes italianos, franceses, portugueses, espanhóis começaram a fazer explorações pelo mundo e levaram nas viagens pequenos bagos de uva, pequenos cachos, pequenas amostras, né, para poder plantar nos países que eles acabaram encontrando. Então, basicamente, os países que são pertencentes ao Novo Mundo são todo e qualquer país que não pertence à Europa. Então aí nós temos Argentina, Chile, Brasil, Uruguai, Paraguai, até mesmo a Bolívia está produzindo vinho, então você tem Nova Zelândia, Austrália, né? Então todos os países que não são pertencentes à Europa pertencem ao Novo Mundo, porque eles são novo no mundo do vinho. Um outro fato curioso, até marquei aqui, esqueci de mencionar. Um outro fato curioso é que os vinhos que são pertencentes ao velho mundo, como França, Portugal, Espanha, isso falando de os vinhos mais antigos, de uns produtores mais clássicos, eles dificilmente vão vir estampados no rótulo o nome da uva. Isso porque no velho mundo é muito tradicional e é muito comum que a região, né, o consumidor do vinho, ele saiba que de Borgonha a tinta é Pinot Noir e a branca Chardonnay. Ele sabe que de Bordeaux as tintas são Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Malbec, Merlot, às vezes, né, dependendo da região. E as brancas costumam ser um pouco de Chardonnay, mas em grande maioria Sauvignon Blanc e Semillon.
são uvas diferentes. Assim como você pega um vinho italiano da região da Toscana, o consumidor sabe que daquela região é Sangiovese. Então a uva, para os consumidores do velho mundo, não é tão importante, né? Não é tão válida quanto o que o vinho entrega, o que ele expressa daquele terroir, daquele local, daquela plantação, daquele produtor, né? Isso visto que um produtor, mesmo sendo um ao lado do outro, claro, em uma escala um pouco maior, o perfil do vinho ele muda bastante, mesmo sendo a mesma uva, né? Devido ao processo de plantação, cultivo e tudo mais. Então, o consumidor do novo mundo, ele começou a aprender sobre uva. Ele não ficou tão focado no terroir, no que o vinho entrega, na característica, no paladar e tudo mais. Ele ficou mais preocupado na uva em si. Ou seja, então o consumidor do novo mundo, ele sempre vai pedir um Cabernet Sauvignon, vai pedir um Merlot, vai pedir um Malbec, vai pedir uma Syrah, vai pedir uma Chardonnay, um Sauvignon Blanc. Mas não que necessariamente ele não queira, ele não saiba, ele não entenda sobre aquele terroir, mas ele ainda está um pouco novo na prova de vinho, por isso simplesmente pedir, eu gostaria de um vinho da região de Apalta do Chile. Já fica um pouco mais inciso, fica um pouco mais curto, né? Fica um pouco menor. Aliás, ele fica mais incisivo no pedido. Dificilmente a pessoa vai perguntar o que você tem de Malbec da região do Vale do Uco, da região de San Juan, né? Até porque, como o Novo Mundo são muito mais países, então tende a ter muito mais regiões, mas as uvas são basicamente as mesmas. Um outro ponto sobre como que o vinho se espalhou pelo mundo devido às grandes navegações. Com isso, né, nasceram muitos grandes produtores no Novo Mundo, que com o passar do tempo eles começaram a aprender técnicas de vinificação, plantação, produção, com os produtores do Velho Mundo. Existem alguns produtores do Novo Mundo que são muito famosos aqui no Brasil, que produzem Malbecs na região da Argentina, que produzem alguns vinhos no Chile, que eles acabaram contratando, até mesmo fazendo alguns treinamentos com alguns produtores do Velho Mundo. Um grande exemplo disso é a família Catena, né, que é uma família produtora de vinhos argentinos, o famoso pela uva Malbec. Foram basicamente eles quem deram vida, né, quem fez o renascimento da uva Malbec. Inclusive eles têm um rótulo chamado Malbec Argentino, que no rótulo vem 4 mulheres, né, desenhadas, e cada uma delas representa uma personagem da trajetória da uva Malbec. Eu tenho um vídeo aqui no canal que explica sobre isso. Depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui para vocês, ou deixo num cardzinho. E aí, a família Catena, eles fizeram um pequeno treinamento, pegaram alguma consultoria com um americano chamado Robert Mondavi, que também pertence ao Novo Mundo, por ser Estados Unidos, não é Europa. Mas ele entendeu todo o processo de produção de vinho, tanto que os vinhos que são de Cabernet Sauvignon ou Zinfandel, que é a primitivo nos Estados Unidos, ele conseguiu fazer o vinho tão bom que alguns produtores começaram a procurá-lo para aprender a vinificar com ele. E aí começou a nascer essa ideia, essa dinâmica, né, dos produtores do Novo Mundo aprender essas técnicas com os produtores do Velho Mundo. Assim como alguns produtores chilenos também contrataram alguns enólogos de fora para poder ensinar a diferença do terroir, para ensinar a diferença do plantio. Vinhos com baixa altitude vai entregar essa característica, vinhos com média ou alta altitude são vinhos com outras características, a temperatura muda, a umidade muda, né, a incidência de luz solar também muda, então tudo isso influencia no vinho, né, no produto final. Sobre as explorações ainda falando, Brasil, né, o sul do país e grande parte da Argentina, eles foram dominados por italianos. Dominados não, foram colonizados, né, foram descobertos por italianos. Foram eles quem trouxeram as vinhas, quem começaram a plantar, né, os vinhedos, tanto na Argentina quanto no sul do país. Inclusive no Brasil tem muitos produtores de vinhos que são de origem italiana, né? Um grande deles, que é um produtor muito famoso, que é a família Casa Valduga. Eles são descendentes italianos, eles produzem vinhos, têm grandes rótulos aqui no Brasil. Inclusive eles têm uma linha de vinhos que eles também têm vinhedos no Chile. Eles pegam as uvas do Chile para fazer o vinho no Brasil, né? Assim também como eles têm alguns vinhedos no Brasil que usam para fazer a mesma linha de vinhos, que é a linha do vinho origem. Lá você pode encontrar aquele efeito tanto no Brasil quanto no Chile. E aí com isso começou a ter essa diversificação, começaram a espalhar
essa cultura de se plantar vinho, de se plantar uva, de se fazer vinho em toda a América do Sul, né? O Chile, por outro lado, ele já foi colonizado por espanhóis. Então é muito normal e muito comum as denominações chilenas elas serem parecidas com as denominações espanholas. Existem, claro, grandes diferenças, algumas nuances onde os vinhos eles passam. Então, um vinho que nós enxergamos no Chile como Gran Reserva, ele não tem nada a ver com um vinho Gran Reserva espanhol. Ele é muito pelo contrário. As denominações entre Novo Mundo e Velho Mundo, elas são muito diferentes. Então, para um produtor, por exemplo, espanhol, colocar no vinho dele, que é um vinho Gran Reserva, ele tem que ter um período de aproximadamente 36 meses de envelhecimento, e um período tanto em garrafa quanto em barrica antes dele ir para venda. Já um Gran Reserva chileno, ele não precisa ter esse tempo todo de envelhecimento, mas ele também precisa ter um grau alcoólico X, ele precisa que as vinhas sejam de uma certa idade, né, para que ele seja estampado um Gran Reserva. Não significa que o vinho seja ruim, apenas significa que ele tem um perfil diferente, visto que quando falamos em Europa, né, nós podemos imaginar o globo terrestre, né? No meio desse globo tem uma linha chamada linha do Equador, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. No hemisfério norte, já beirando próximo, mais para cima da linha do Equador, nós temos uma zona chamada zona temperada, que ela está tanto mais em cima quanto tem uma outra zona mais embaixo. Essa zona central ela é chamada de zona tropical. Já vou explicar o porquê. Nessas zonas temperadas costuma ter um frio um pouco mais intenso, chuva moderada e o calor não é tão quente como é na zona tropical. Por que nós falamos que o Brasil é um país tropical? Porque é um país muito quente. No verão faz muito calor. É literalmente um país tropical. Poxa, Antônio, mas a videira ela é uma planta, então ela precisa de um solo fértil, ela precisa de um local adequado para ela poder sobreviver, né? Para ela poder está crescendo para dar bons frutos. Nesse caso da videira, não. Ela precisa de um clima um pouco mais hostil, vou colocar dessa forma. Então, ela precisa de um frio um pouco mais intenso, ela não pode receber muita chuva, ela não pode ter um solo muito fértil, senão você acaba entregando um vinho com baixa qualidade. O que normalmente acontecia, na verdade, né, com alguns vinhos, tanto nacionais quanto os vinhos sul-americanos. Então ele tinha às vezes uma graduação alcoólica muito alta, às vezes um teor de açúcar muito alto, e era um vinho completamente desequilibrado por conta de estar em uma zona tropical. Isso influencia demais. Então, esses produtores começaram a entender com o tempo como se fazer vinho, como se plantar o vinho, exatamente como se faz das vinhas e tudo mais, para que o vinho começasse a ficar de qualidade. No Velho Mundo, isso não acontecia em comparação com o Novo Mundo, devido ao alto nível de produtividade, né? Muita plantação, muita uva, logo muito vinho. Eles começaram a entender que o público que estava começando a tomar vinho, eles estavam querendo algo um pouco mais rápido, eles não queriam esperar um vinho que envelhecesse 20, 30, 40 meses em barril, em garrafa, para sair para comercialização. Eles precisavam abastecer o mercado com uma velocidade muito maior. Então, tanto Chile quanto a Argentina começaram a fazer uma produção de vinho tão grande, mas tão grande, que para você conseguir tomar o vinho dele, você tinha que colocar algumas pedras de gelo ou diluir com água, porque o vinho ele era muito intenso. Vinhas mais jovens costumam produzir uma uva com muito tanino e com muita acidez. Quando o vinho envelhece, esse tanino e essa acidez ela se equilibra, se estabiliza, para que o vinho fique mais tragável, fique melhor tomável, né? Quando ele é muito mais jovem, o vinho está muito forte. Então é comum quem trabalha em restaurante escutar o cliente falar: eu não quero um vinho muito que não pega muito. Então o que ele não quer sentir é aquela acidez e aquele tanino no fundo do paladar, que literalmente parece que está espetando uma agulha. Chega a dar uma sensação muito ruim, desagradável no paladar. Porque o vinho geralmente ele é muito mais jovem e não tem passagem de madeira, não tem o devido envelhecimento, as uvas estão muito potentes e o vinho está completamente desequilibrado. Porém, com o tempo, isso foi mudando. Os povos do Novo Mundo, como eles aprenderam técnicas de vinificação, técnicas de produção, técnicas de envelhecimento, técnicas de envasamento, a qualidade dos vinhos começou a melhorar. E aí o público começou a olhar um pouco mais, com outros olhos, para os vinhos sul-americanos.
Inclusive, alguns produtores do velho mundo estão se adaptando em alguns rótulos, não são todos, né, os rótulos mais convencionais, os rótulos mais de entrada, a começarem a estampar o nome da uva no rótulo, porque eles entenderam que o público do Novo Mundo dificilmente vai tomar um Brunello de Montalcino, porque ele não sabe a região, não sabe a uva, não sabe o que espera, não sabe, né, não conhece, não sabe do que vive, enfim. Então, alguns produtores, não o Brunello em si, foi somente um exemplo, eles costumam colocar no rótulo Sangiovese, Pinot Noir, Chardonnay, Gewürztraminer. Então ele começa a escrever o nome da uva no rótulo porque o consumidor do Novo Mundo se adapta melhor. Ele já está entendendo mais que, poxa, esse vinho aqui é uva X, é uva tal. Ah, mas eu não gosto dessa uva por conta dessa característica, eu não gosto dessa uva por conta disso. E aí teve essa adaptação. Porém, o Novo Mundo também tem vinhos que não vêm com o nome da uva no rótulo. E você tem que acabar descobrindo qual que é a uva devido à sua região. Mas isso você só aprende tomando e aprendendo. Não existe outra forma. Ótimo, envelhecimento em barrica e envelhecimento em garrafa. Uma outra dúvida que mandaram para mim foi qual que é a diferença, né? O que a madeira, o que a barrica de madeira ela influencia e por que tem vinho que antes de ir para venda, mesmo que passou um período longo em descanso de barrica, ele continuou dentro da garrafa por mais um período no produtor até ele ir para venda, até ele sair para o mercado. Isso acontece da seguinte maneira. O enólogo, quando ele vai produzir o vinho, ele estuda o terreno, né, todo o solo, ele estuda as camadas de solo, ele vai entender o que aquela uva naquela região, naquele solo vai entregar. Então ele decide, poxa, aqui eu quero fazer um vinho X para ficar guardado por tanto tempo, para ter um potencial de guarda na garrafa por mais 10 anos, por exemplo. Ele vai precisar fazer todo esse estudo, entender todo esse processo, né, para ele poder produzir o vinho. E é aí que entra a magia do negócio. As vinhas, depois de fazer, né, depois de dar os cachos, elas são selecionadas, são separadas, elas são desengaçadas, que é literalmente separar a uva do cabinho, né, do engaço, do caule dela. E aí ela vai para o processo de fermentação. Primeiro se pisa, se amassa a uva para poder ter a fermentação, a levedura vai comer o açúcar, vai transformar em álcool etílico e gás carbônico, vai produzir o álcool, né, e daí sim começa todo o processo de realmente se produzir o vinho. Quando o vinho ele tem passagem em barrica de madeira, isso vai depender se for madeira europeia, ou se, no caso francesa, ou se for madeira dos Estados Unidos, a americana, né? Ambos costumam utilizar muito o carvalho, que é muito mais comum e muito mais utilizado. E aí nós temos algumas características, como carvalho, né, ou barricas de primeiro, segundo ou terceiro uso, e o tipo e nível de tosta. Literalmente, você imagina que tem a barrica, né? Claro que ela não é de vidro. Então vai descer uma resistência, né? Essa resistência que vai ficar aqui dentro, ela vai esquentar e a parte interna do barril, ela vai literalmente começar a tostar. Vai começar a virar quase que uma espécie de carvão. Não chega a tanto, né? Mas vai acontecer isso. Hoje em dia é com base de uma resistência. Parecido com a cara de chuveiro, né? Só que é uma resistência muito maior, porque o barril é grande. E ela fica lá dentro esquentando, né? Tostando o barril. Antigamente era na base de um maçarico. E existia um cara, né, um profissional chamado tanoeiro, que era ele quem produzia a barrica, cortava as ripas, montava o barril, fazia a tosta e entregava esse barril para o produtor. Hoje em dia já tem indústria, né, que produz isso de uma maneira mais em grande quantidade, maior escala, e o tanoeiro ele já não é mais tão visado, mas não é mais tão procurado, porque a indústria conseguiu padronizar, né, a produção do barril. Maravilha. Agora, quando a barrica ela é de primeiro uso, ela costuma passar nota muito presente de baunilha, nota doce, aquela nota amadeirada. Quando as pessoas falam, eu não quero um vinho que ele é muito amadeirado, às vezes não é pelo tempo de passagem e madeira, mas pelo fato do vinho ter passado por uma barrica nova. Literalmente, né? Já viu aquele ditado que vassoura nova varre muito bem? Exatamente, a vassoura nova varre muito bem, a barrica nova ela funciona muito bem, assim como dentre outras coisas. Agora, quando a barrica ela tem uma tosta média, ela já começa a desenvolver outras notas no vinho, ela já começa a passar outras notas um pouco mais rústicas, puxando para chocolate, café. Então você vai indo sempre para essa linha de produtos também especiarias com melhor nível de tosta. Então você vai começar a sentir nota de chocolate
mais doce, mais amargo, nota de café, e você começa a perceber todas essas nuances no aroma do vinho. E quando ele já é uma tosta mais intensa, aí você já vai ter um vinho com maior defumação. Alguns produtores americanos costumam utilizar barricas que antes foi utilizado para maturar o whisky, o que dá ao vinho aquela nota, aquele gosto de malte, aquele gosto de whisky no paladar. E o que fica muito, o que na minha opinião não fica muito legal, não fica muito bacana, porque você mistura, né, você entrelaça dois perfis de bebida completamente diferentes. Isso foge um pouco da maneira clássica de se tomar um vinho. Não é que não seja uma experiência ruim, não é que não seja ruim o vinho, mas a experiência muda um pouco, ela sai um pouco daquele estilo mais clássico, né? Assim como alguns produtores chilenos também utilizam barricas que antes foi usado para maturar pisco, também é no mesmo sentido, né? Então você percebe que o novo mundo sempre está acompanhando as tendências do velho mundo, né? Alguns produtores estão sempre utilizando alguma coisa nova. Para quem gosta, por exemplo, de tomar vinhos argentinos, eu posso fazer indicação de duas regiões, que é o Vale do Uco, né? Estou só escrevendo aqui só para não esquecer, Vale do Uco e Luján de Cuyo. Salta também fica interessante, mas a região de Salta, que fica um pouco mais ao sul, é melhor tomar Cabernet Franc. Ela se expressa muito melhor. Aqui no começo da nossa live, expliquei um pouquinho sobre a filoxera, que foi uma bactéria, foi uma praga que atingiu os vinhedos na Europa e que muitos produtores acabaram, né, migrando para o Novo Mundo, trazendo as vinhas e tudo mais e tal. E tem um vinho chamado Malbec argentino que conta toda a história da Malbec, né? E a região do Vale do Uco, na Argentina, é onde se produzem os melhores Malbecs argentinos. A região de Luján de Cuyo é a região que é responsável por aproximadamente 80% de produção de todo o vinho argentino, porque ela é a maior região produtora da Argentina, né? Ali localizada em Mendoza. Ela está bem próxima à Cordilheira dos Andes, né, na parte da Argentina, então ela tem um número maior de hectares, né, comparando com Luján de Cuyo, comparando com o Vale do Uco, que é um pouco menor. Mas como o Vale do Uco ele está mais ao sul da Argentina, então ele começa a ter um clima muito parecido e favorável, similar ao da Europa. Então você começa a ter uma Malbec um pouco mais intensa, uma Malbec mais carregada em corpo, em sedosidade, em um vinho não tão tânico, mas também não tão leve. Tem uma experiência muito mais bacana. E para quem ou está começando a tomar vinho, eu vou deixar uma dica, tá? Nem só de Malbec se faz o vinho, tá? Existem outras milhares de uvas que é possível experimentar. Inclusive, a Argentina produz ótimos Pinot Noirs. Inclusive, também a Chile tem uns Cabernets que são muito bons. Então, quando se fala em vinho, tira da mente essa ideia de que vinho é só de Malbec. Eu quero Malbec argentino. Porque ficou muito famoso no Brasil, né? Mas nem só de Malbec se faz o vinho. E já me perguntaram também se a Malbec, ou toda a Malbec, generalizando, né, todo o Malbec, era vinho amadeirado. Nem sempre. Isso, nem sempre. Por quê? A Malbec, ela é uma uva, assim como o Cabernet Sauvignon, assim como o Pinot Noir, assim como o Pinot Grigio, assim como qualquer outra. Ela só vai apresentar notas amadeiradas e um paladar mais intenso, dependendo da região e dependendo do tempo de passagem em barrica. Alguns vinhos podem ficar de 4 a 6 até 8 meses na barrica. Só que, dependendo da região, dependendo do produtor, é um tempo que ele prefere não colocar no rótulo. Então, às vezes, o vinho tem passagem em madeira, mas não é um tempo suficiente a ponto de dar uma diferença significativa no paladar do vinho. Então, a gente pode falar que é somente um vinho mais jovem. Tem um potencial de guarda de aproximadamente uns 3 anos, 3, 4, 5 anos, mais ou menos. Então, não é um vinho que não vai durar muito. Diferente quando o vinho já possui de 12 a 16, 18, 20, 24 até 36 meses de barrica. Normalmente os vinhos do Vale do Uco têm esse período de passagem. Transforma uma Malbec mais equilibrada, porém mais intensa, profunda, complexa, e um vinho com uma experiência mais agradável de você conseguir tomar comparando com um vinho mais jovem.
A questão a questão dos vinhos envelhecer na garrafa, né? Eu expliquei para vocês que a passagem em madeira, ela transmite nota terciária para o vinho, como a baunilha, em alguns casos canela, em alguns casos chocolate, café. Isso vai depender do nível de tosta, do nível de barril, né? De qual que é a origem da barrica. Agora, quando o vinho ele vai para garrafa e ele vai para adega para literalmente envelhecer, é ali que o vinho ele vai começar a ganhar toda a alma, todo o espírito do vinho. Por quê? Na barrica ele amadurece. Ele simplesmente ele vai acelerar o processo de amadurecimento. Mas é dentro da garrafa que ele vai envelhecer. Então, alguns vinhos em garrafa podem desenvolver notas de frutas mais maduras, pode desenvolver notas de um paladar um pouco mais terroso, né? Falo mais terroso porque quem já teve a experiência de participar ou de ir a uma hípica, celeiro, fazenda, de sentir aquele aroma de terra molhada, aquele aroma de floresta, aquele aroma de verde, de natureza, você consegue perceber isso em alguns vinhos. Principalmente vinhos do norte da Itália como Barolo e Barbaresco, alguns super toscanos, italianos e Brunello de Montalcino. Essas notas elas costumam ser muito mais presentes. Notas de especiarias, por exemplo, né, daquelas especiarias, algo como alecrim, notas como, enfim, como uma infinidade de aromas, né? A paleta ela começa a se abrir cada vez mais. Por quê? Conforme o vinho passa em envelhecimento de barrica e um tempo de envelhecimento em garrafa, ele começa a desenvolver complexidade. Diz-se muito que os vinhos eles costumam ter notas de frutas ou características de outros alimentos ou de outras especiarias, enfim, sendo que esses vinhos, essas notas nunca tiveram contato com o vinho. Porém, é somente a evolução do DNA da uva que vai trazer essas características. Para quem está começando no mundo do vinho, eu poderia até mesmo indicar de você pegar um vinho de Cabernet Sauvignon jovem, bem jovem mesmo. Pode pegar, por exemplo, estamos em 2026, pega um de 2025, um vinhozinho mais jovem, e um pimentão verde. Você vai cheirar o pimentão, né? Limpa o nariz com algum cheiro neutro e cheira o vinho. Muito provavelmente você vai encontrar o mesmo aroma do pimentão na Cabernet Sauvignon, porque é devido a uma enzima chamada pirazina, que tem tanto no pimentão quanto na Cabernet. Geralmente os vinhos de Cabernet Sauvignon que são mais jovens e estão mais potentes, eles costumam apresentar essas notas dentro do vinho. Então não é que o vinho está estragado, não é que ele está com aroma de pimentão e isso vai fazer com que ele esteja ruim. Não, ele só está um vinho jovem, extremamente tânico, que precisaria ainda de amadurecer um pouco. Então sempre que o envelhecimento em garrafa, ele vai melhorar o vinho com o tempo. E aí, claro, quando você abre, que você coloca na taça, que ele respira, né, que ele entra em contato com o oxigênio, ele tem ali um período de 40 minutos, que é quando ele vai ter o ápice dele de evolução e você vai sentir o vinho em toda a sua magnitude. E aí sim, você consegue começar a perceber a evolução que tem. E com isso, né, claro que você só vai aprender esse tipo de coisa tomando, né? Você vai abrir um vinho, vai tomar, você vai abrir outro, fala, tá diferente daquele primeiro. Você vai ir para países diferentes, uvas diferentes, você vai ter experiências diferentes e assim sucessivamente. Aí que deu ruim aqui no YouTube. Vixe Maria, desconectou aqui e saiu todo mundo. Bom, beleza, depois eu pego a gravação aqui, faço um vídeo e coloco no YouTube. Rapaz, desconectou tudo aqui. Bom, pelo menos meu celular tá no 3G. Quem tá aqui no Instagram tá privilegiado porque o YouTube caiu. Maravilha. A questão de harmonização. Bom, alguém de vocês tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Alguma dúvida sobre vinho? Alguém tá tomando algum aí? Porque eu tô só na água hoje. A questão de harmonização, as pessoas têm o costume de dizer que os vinhos tintos combinam somente com carnes, assim como os vinhos brancos combinam somente com carne branca, sendo frango, peixe, pato, aves em geral, né? Enfim. E o vinho rosé também pode acompanhar ali uma frango, uma saladinha, dependendo do prato, né? Dependendo da discussão que tiver na mesa, geralmente entra no consenso, mas a regra é basicamente essa. Mas eu digo para vocês que nem sempre. A harmonização, ela vai depender de alguns fatores principais. Claro, tecnicamente falando, vinho mais intenso, comida mais intensa. Vinho mais leve,
prato mais leve. Se você pegar um vinho leve com um prato intenso, o prato vai matar o vinho. O vinho ali virou um copo com água só para você literalmente tomar. Da mesma forma, o contrário. Se você pegar um vinho mais intenso com um prato mais leve, o vinho vai sobressair o prato. E claro, tem algumas regras de harmonização que é interessante não seguir. Por exemplo, a uva Syrah, vou anotar aqui, essa porque é interessante. A uva Syrah, depois eu vou ter que fazer um texto. Com algum alimento ou molho muito apimentado. A Syrah, ela por si só, ela costuma apresentar em toda a sua cadeia de aromas notas de pimenta preta, algum pimenta do reino, né, dependendo da região, mas é uma característica da Syrah. Quando ela entra em contato com algum alimento que já é apimentado por si só, ela tende a potencializar a pimenta do alimento. Então, serviu algum prato muito apimentado, evita a Syrah. Ou se serviu a Syrah, evita o prato apimentado. Né? Se for possível, faça sem pimenta ou à parte, mas evite essa harmonização. E uma outra harmonização que não é bem uma harmonização, mas sim acaba acontecendo uma briga no paladar, é a questão do vinho tinto com camarão. O camarão, ele tem uma substância chamada de iodo. O iodo, quando entra em contato com o tanino que tem nos vinhos tintos, ele metaliza. E aí você vai sentir um sabor de papel alumínio. Para quem já comeu sem querer, um sanduíche com papel alumínio e dá aquela mordida, ele metaliza na boca e dá uma sensação completamente desagradável. Então, vinho tinto com camarão e Syrah com comida apimentada é duas harmonizações que você... São duas regras, na verdade, que você não deve fazer, em hipótese alguma. E se você ouvir falar alguém que, eu harmonizei um vinho tinto, sei lá, harmonizei um Cabernet Sauvignon com camarão e ficou muito bom. Ou a pessoa não entende nada de camarão, ou ela está entendendo muito de harmonização, né? Porque são duas coisas que não vai casar mesmo. Outro fato, uma outra curiosidade que mandaram para mim foi a respeito da escolher o vinho pela uva. Alguém já escolheu vinho pela uva? Chegou no restaurante e falou, cara, o que você tem de Pinot Noir? O que você tem de Cabernet Sauvignon? Alguns casos, as pessoas pedem um vinho de Pinot Noir porque a Pinot Noir sul-americana, ela tende a entregar vinhos leves, com ótimas notas de frutas em aroma, com tanino muito baixo, e o Chile, por ser um país totalmente litorâneo, ele vai entregar um vinho mais fresco, devido a uma corrente marítima chamada de Humboldt. Essa corrente ela é mais fria do que o oceano, então ela mantém o deserto do Atacama mais seco, da mesma forma que ela também mantém a Cordilheira dos Andes mais gelados. Então, a brisa marítima que acontece no Chile, por completo, basicamente, ela tende a entregar esses vinhos de baixa altitude mais leves, vinhos mais para o dia a dia. Por isso que geralmente nós encontramos Pinot Noir no mercado chileno por 20, 25, 30 reais. Não é vinhos ruins, mas também não são vinhos que te darão grande expectativa e grande experiência em paladar, mas são ótimos vinhos. Ou quando a pessoa te pergunta, o que você tem de Cabernet Sauvignon? Geralmente, ela entendeu que a Cabernet Sauvignon ela entrega um vinho mais encorpado, um vinho mais intenso, não necessariamente mais encorpado. Assim como a Pinot Noir, ela entrega um vinho mais leve. Então, ao invés dela pedir pela característica, ela pede pela uva, porque ela se familiarizou que a Pinot Noir é um tipo de vinho X, que a Cabernet Sauvignon é um tipo de vinho Y. Mas se você colocar uma Sangiovese como opção, a pessoa se perde. Se você trazer como uma Nebbiolo, já fica um pouco mais complicado. Se eu começar a falar de regiões, complica ainda mais. Por quê? O consumidor do Novo Mundo, como eu falei no começo, ele está acostumado com a uva, não com o terroir, não com a região, não com o que o vinho entrega. Então, muito difícil um consumidor novo, né, do Novo Mundo, ele vai te pedir um vinho com notas terrosas, algo com muito tempo de passagem em madeira, com notas de especiarias. Aí é para um paladar um pouco mais evolutivo. Mas você também só consegue perceber essas características no vinho provando, cheirando. Poxa, ficou uma taça, sente o aroma, né? Não é errado você pegar a tacinha. Sente aí, começa a procurar nuances de frutas, especiarias. Vinhos brancos tendem a pegar notas de frutas mais... Os vinhos brancos tendem a trazer mais notas de frutas brancas, frutas amarelas, abacaxi, maçã, pera. Isso vai depender muito da região. Aqui nesse caso é água, tá, pessoal? Os vinhos tintos, eles tendem a apresentar notas de frutas vermelhas, né, frutas negras e indo mais para essa linha de raciocínio.
Mas o vinho ele também é uma questão de percepção. Não tem como eu te apresentar um vinho tinto em aroma e falar para você, olha, eu sinto nota de fruta em compota, sendo que você nunca cheirou uma fruta em compota. Você não vai ter essa experiência. Se você não teve essa experiência na vida, você não vai conseguir identificar isso no vinho. Da mesma forma que eu posso falar que esse vinho tem nota de celeiro depois de um dia de chuva. Nossa, mas existe isso? Existe. Tudo, literalmente tudo, existe um aroma. Tudo tem um cheiro. Então, se você nunca teve o contato de um celeiro, nunca teve o contato de ir numa fazenda para sentir isso, não, você não vai conseguir buscar essa característica no vinho. E também não são todos os vinhos que entregam essa característica. É particular de alguns vinhos, de alguns produtores, que acabam sobressaindo e que acabam transmitindo essa característica aromática pro vinho. É por isso que quem trabalha com vinho, no caso os profissionais da área que são sommeliers, nós precisamos treinar bastante toda a nossa parte aromática, porque tem muitas vezes que o cliente ele fala, eu não quero um vinho muito frutado. Lembrando que a fruta do vinho não é no vinho, porque o vinho é feito somente de uva. A fruta no vinho é quando se trata do aroma. Quando o vinho ele tem um aroma de fruta muito sobressalente, muito presente, ele te dá uma sensação de que o vinho pode ser doce. Por quê? Muito luz solar, a uva produz muita fotossíntese, que produz muito açúcar, que vai fazer uma uva mais leve, que vai te entregar mais notas de frutas. Agora, se o vinho possui um tempo de passagem em madeira, ele começa a diminuir essas notas de frutas e começa a se apresentar a notas de especiarias, tabaco, notas de caramelo, baunilha, café. Então ele começa a ter essas notas terciárias. Então isso começa a se equilibrar no vinho. Mais uma. Ó, o YouTube aqui reconectou. Reconectou. Caramba, a gente já tá aqui há 40 minutos. Daqui a pouquinho acaba. Calma lá. Ó, teve um rapaz aqui no YouTube que ele perguntou quanto tempo de passagem em barrica tem um vinho reservado. Um vinho reservado, ele tem aproximadamente umas 2 horas, nem isso. Não, brincadeira. O vinho reservado, ele não tem passagem em madeira nenhuma. Ele pode até ter um período muito curto, mas é um período que não se coloca, né, que o produtor não coloca na garrafa. Mas geralmente não tem. Como eu havia explicado no começo, o Chile ele foi colonizado por espanhóis. Então as denominações chilenas são muito parecidas com as denominações espanholas. Como a Espanha tem vinho reserva, assim como nos outros países do Velho Mundo, os produtores chilenos eles começaram a entender que o vinho reserva ele vende muito bem, as pessoas gostam. Só que eles não podiam colocar reserva porque o vinho não segue as mesmas regras e leis da denominação espanhola. E eles poderiam acabar sendo autuados, né, pelo órgão regulador ou pelos órgãos reguladores espanhóis a falar, vocês não estão produzindo vinho X, Y, Z e estão colocando reserva, não pode. E o que eles fizeram? Começaram a colocar reservado, para que o consumidor do Novo Mundo associe um reservado a um reserva e entenda que aquele pode ser um vinho bom, quando na verdade só se trata de um vinho jovem, geralmente produzido de vinhas mais jovens, sem passagem em madeira, um vinho para consumo rápido e um vinho que não tem um potencial de guarda. E aqui acabaram de perguntar também o que é um vinho de consumo rápido, se ele precisa tá digitando, comprar. Não. Um rapaz aqui no YouTube perguntou se o vinho de consumo rápido ele é um vinho que você tem que comprar e consumir rápido, né? Porque senão ele acaba estragando. Não é bem isso. Os vinhos eles têm um potencial de guarda de mais ou menos, quando ele for mais jovem, beirando uns 3, 4 até 5 anos. Não são todos os vinhos, mas é mais ou menos uma média. Se você pegar, por exemplo, esse vinho reservado, estamos em 2026, se você pegar um vinho de 2020, há uma grande possibilidade desse vinho já estar morto, literalmente cozido dentro da garrafa, sem nenhuma vida, sem nada. Literalmente o vinho ele não está prestando nem para fazer molho, sinceramente. Quando falamos de vinhos jovens, eles têm que ser comprados na safra, suponhamos, 2026, então você pode guardar até 2027, 2028, 2029 ele já está começando, ele já pode estar até já aparentando notas que o vinho está estragado ou até mesmo morto dentro da garrafa. O que muitas pessoas falam que o vinho não estraga é mentira. O vinho ele estraga sim, né? Todo o alimento, toda a matéria orgânica, ela tem um tempo de vida. Impossível algo nascer ou algum item na natureza ele brotar e ele viver para sempre. É impossível.
Então os vinhos, eles sim, eles têm um potencial de guarda, mas eles também têm um tempo, eles têm um período. Inclusive até os grandes vinhos, quando eles passam um período muito longo dentro da garrafa, eles acabam sim estragando, porque eles perdem o potencial de acidez, tanino, álcool, e um começa a ficar desequilibrado com o outro, até mesmo a rolha com o tempo começa a se desfazer, entra oxigênio e oxida o vinho. Então mesmo o vinho estando dentro da garrafa, ele pode sim estar oxidado, ele pode estar de uma característica que não está tragável, que não está tomável, né? Ele não está potável, por assim dizer. Mas hoje em dia, devido à tecnologia, estudo, à experiência dos enólogos, isso dificilmente acontece. É muito difícil você pegar um vinho hoje no mercado, numa importadora, numa loja, e o vinho realmente está com essa característica de estar morto, com o vinho estar apresentando notas de oxidação. Literalmente você vai reconhecer um aroma de vinagre. Quem aqui cozinha, por exemplo, ou quem gosta de mexer com gastronomia, mesmo que seja em casa, se você cheirar um vinagre, esse aroma, essa oxidação, ela também se apresenta no vinho. Por isso que existe um vinagre chamado de vinagre balsâmico. Ele é basicamente um processo que o vinho, não o vinho em si, mas que a parte da produção que eles pegam do vinho, eles transformam aquilo em vinagre para virar um balsâmico, aproveitando o ciclo de acidez. Então o vinho, quando ele estraga, ele apresenta notas avinagradas, como dentre outras, né? Inclusive existe um defeito no vinho que antigamente era muito comum, hoje em dia nem tanto, que era o famoso bouchonnet. A palavra bouchon em francês significa rolha. Então o bouchonnet significa um problema na rolha, um defeito na rolha, que acaba passando para o vinho. Por quê? As rolhas dos vinhos do Velho Mundo, alguns produtores, ou pelo menos a grande maioria, ainda utilizam da árvore cortiça, né? Que é a árvore da família é uma árvore chamada sobreiro. E eles perfuram o tronco da árvore para poder fazer a rolha, né? Todo o maquinário que é feito, que é produzido para poder fazer a rolha. Como a rolha naquela época não passava por um tratamento, então dentro da garrafa, mesmo ela estando vedada na garrafa, ela começava um processo de apodrecimento, porque ainda tinham partículas vivas dentro da rolha, que com o tempo ele acabava apodrecendo. E isso acabava se transferindo para o vinho. E tem pessoas que caracterizam qualquer tipo de aroma, qualquer defeito no vinho como sendo bouchonnet. Quando na verdade o aroma de bouchonnet era um aroma tão forte que quem já jogou futebol a tarde toda, chegou em casa, tirou a meia e sentiu aquele aroma de queijo, aquele aroma bem ruim, é basicamente isso. Essa podridão que acontece na rolha, ela passa esse aroma muito forte pro vinho. É basicamente quando você sabe, você sente o cheiro de longe. Hoje em dia não mais, porque as rolhas elas passam por um tratamento, elas passam por uma desinfectação para poder ir para o vinho, né, para poder o vinho ficar guardado por um longo tempo. Até mesmo as árvores, elas são cultivadas de uma maneira mais minuciosa para que ela consiga produzir uma rolha de qualidade. E assim sucessivamente. Por isso, alguns produtores do Novo Mundo começaram a fazer vinhos de screw cap, que é a famosa rosca, né, que você só quebra ela, abre e toma o vinho. E algumas pessoas acham que, pelo fato do vinho não ser vedado com rolha, ele não é um vinho de qualidade. Na verdade, não. Como ele é um vinho para ser consumido mais rápido, como ele é um vinho para ser consumido jovem, então o produtor entende que não precisa fazer um investimento grande em rolhas, porque ele pode muito bem manipular o fechamento da vedação da garrafa com o screw cap, que é muito mais fácil, mais rentável e é de fácil manipulação, fácil produção, e ele consegue produzir o vinho em maior quantidade e produzir o vinho para venda. Mas também alguns produtores utilizam rolha sintética. Se você já deve ter pegado algum vinho que você abriu e ele estava uma rolha parecendo um material meio plástico, um material que não é, na verdade, a cortiça, ali é um material sintético. Ele tem uma vedação tão boa quanto a rolha de cortiça, mas é a mesma coisa. É um material que eles tentam fazer uma jogada de marketing que pareça, né, com vinho de altíssima qualidade, como por exemplo o reservado que eu havia comentado, e ele não é de screw cap, ele é de rolha, só que é uma rolha de cortiça. A diferença da rolha de cortiça, sintética, a diferença da rolha sintética para a rolha de cortiça é que a rolha de cortiça, quando o vinho entra em contato com a rolha, ela tende a estufar e se apertar no bocal da garrafa, impedindo a entrada de oxigênio. A rolha de sintética já não faz isso, ela já é produzida no tamanho ideal para fazer a vedação. Então não importa guardar o vinho de pé ou deitado, a rolha não vai nem diminuir nem aumentar em contato com o vinho.
Então por isso que muitas pessoas, principalmente consumidores de vinhos do velho mundo, eles, às vezes, alguns torcem o nariz quando vê um vinho de rolha sintética e tá voltando. Ou quando vê um vinho de screw cap. Então às vezes falam, o vinho não é muito bom. Mas hoje em dia isso acabou muito. Logo depois da pandemia, os produtores eles melhoraram muito a produção de vinhos, melhoraram muito o conhecimento do cultivo das vinhas, né, enfim. E a tecnologia ajudou bastante. Hoje eles conseguem identificar quando vai ser a melhor colheita. Existem maquinários que conseguem, aparelhos que você consegue identificar o nível de grau de açúcar da uva. Então, antes mesmo da colheita, o enólogo já sabe quanto de álcool aquele vinho vai ter, e assim sucessivamente. Né? Um outro ponto também é que, dependendo da região onde as vinhas são plantadas, se o verão costuma ser muito quente ou se choveu muito naquela época, há uma grande possibilidade de que as vinhas elas possam entregar no produto final um vinho diferente do padrão que aquele produtor faz. E o que eles começam a utilizar? Eles entendem que esse ano vai chover muito, então a uva vai maturar demais, vai ter muito sol. Então eles começam a colher as uvas em um período diferente do que é para ser feito na colheita, para que não seja atingido por aquela incidência de luz solar em excesso, para que a uva não produza muito açúcar. Assim o produtor consegue manter um padrão de produtividade do vinho, sem perder muita diferença, né? Sem sair muito da diferença do padrão deles, e sem que o vinho acaba sendo em paladar, mostrando uma característica diferente, a ponto do consumidor falar, essa safra aqui ela tá muito diferente, ela não tá como as outras, né? O que pode acontecer? Pode, mas o trabalho do produtor, o trabalho do enólogo precisa ser minucioso para que o vinho seja sempre igual. Sempre igual. Então você nunca vai provar, por exemplo, um vinho X de um produtor Y muito frutado e no ano seguinte um vinho muito mais azedo. Não, ele precisa sempre manter esse equilíbrio. Sempre manter o equilíbrio. E é um fato muito curioso. Aqui, ó. Pessoal vocês aqui do Instagram foram privilegiados, né? Porque o YouTube aqui caiu. O pessoal tá reconectando tudo de novo. Perdendo quase 15 minutos aqui de live. Calma, galera, calma. Vamos lá. O Rogério aqui no YouTube, ele tá perguntando se... Ele falou que já tomou um vinho com Chardonnay e Viognier, tá? Tem alguns rótulos sul-americanos que é muito comum esse corte. Mas ele falou que ele encontrou um vinho que ele é feito com uva tinta e branca. Mas o vinho era tinto, claro. Bom, Rogério, é o seguinte. Ia falando aquela hora pro pessoal do Instagram. Alguns produtores, não são todos, eles costumam mesclar um pouquinho de uva branca no vinho tinto. É normal, sempre normal. Primeiro porque é o seguinte, dentro da uva, todo o mosto é branco. Exceto uma parcela pequena, uma porcentagem minúscula, que vocês podem encontrar em ficha técnica ou em livros, ou até mesmo no site do produtor, que a uva ela vai ter o nome de tintoreira. Quando ela tem o nome de tintoreira, além da casca, o mosto também é vermelho. Existe uma uva chamada Garnacha, que é plantada na Espanha, que ela tem essa característica. Alguns produtores costumam colocar a uva branca para vinificar, né, para fermentar junto com a tinta, por dois motivos. Ele começa a transferir para o vinho tinto um frescor que a uva tinta dificilmente vai ter, e descobriram que a acidez, né, o caráter ácido da uva branca, que tem um potencial um pouquinho maior do que a da tinta, ela extrai com mais exatidão a coloração da casca. Então, se para o vinho ficar, por exemplo, atingir a coloração tinta a um nível X, ele precisaria ficar, digamos, 20, 30 dias em imersão, né, numa exposição, com a casca, com as uvas brancas, esse período ele diminui, porque a acidez da uva branca, ela extrai com melhor exatidão os polifenóis da coloração da casca da uva tinta. E aí alguns produtores costumam fazer. Tem um vinho chamado El Inimigo, que é da família Catena, né, também do Alejandro Vigir, e eles têm um vinho que é Syrah com Viognier. Então é uma uva tinta com uma uva branca. E o vinho tem uma coloração bem intensa e é muito bacana, vale muito a pena provar. Ó, o pessoal do YouTube tá mandando mais dúvidas do que vocês no Instagram, hein? Tem que equilibrar isso daqui, ó. Vamos lá, galera, escreve aí. Eita, me sujei com a caneta aqui agora. Ó, o pessoal do YouTube aqui tá perguntando se
é legal tomar vinho branco no frio ou se é melhor tomar um tinto. Eu acho que vai muito de paladar, mas existe uma característica interessante que o vinho tinto, ele produz, aliás, ele tem costuma ter, né, um teor alcoólico muito maior do que o vinho branco, em alguns casos, e o tanino, que é proveniente das uvas tintas, que está no vinho tinto, ele ajuda a aumentar a temperatura corporal. E também, claro, por ser uma bebida um pouco mais intensa. O vinho branco, por outro lado, até mesmo o rosé ou espumante, para que você consiga ter uma boa experiência, ele precisa ser tomado gelado. Né? Não, claro, não a ponto de quase um picolé, mas ele precisa estar tomando sempre numa temperatura mais fria para que ele se torne um vinho mais agradável. Não são todos os vinhos brancos que você consegue tomar em temperatura ambiente, né? Exceto um rótulo ou outro, mas também é uma opção, é mais um caráter pessoal de quem está consumindo. Mas o ideal para se tomar no frio sempre são os vinhos tintos, eles sempre vão se sair melhor. Mas os vinhos brancos, eles também têm uma característica muito bacana, eles estão melhorando muito a produtividade e eu percebo que as pessoas estão explorando mais o vinho branco, mesmo no frio. Alguns pedem para deixar um período tanto dentro do balde quanto fora, outros pedem para deixar simplesmente no balde o período inteiro, mas as pessoas estão explorando mais o vinho branco mesmo no frio do que o vinho tinto, né? Inclusive já escutei pessoas que são consumidores de vinho falarem que o tanino está começando a ficar muito presente no paladar, está começando a não ficar muito agradável e agora está migrando para o vinho branco. O que antigamente havia um certo preconceito das pessoas tomarem vinho branco, porque eles falaram que vinho branco não é vinho porque não tem cor de vinho. Ele achava que vinho branco não era nem feito de uva, era feito com outra coisa. E existe ainda assim um pequeno preconceito, um pequeno ponto, que as pessoas falam: ah, eu vou tomar um espumante. Ah, mas você não vai pedir um vinho? Vai, o espumante também é vinho, é feito de uva. É vitis vinífera, é igual. A única diferença é que o vinho espumante tem perlage, tem gás, e o outro vinho não. Mas os dois são feitos de uva. Eu posso ter espumante feito com chardonnay e posso ter o vinho branco feito com chardonnay. A diferença é que um tem gás e o outro não. Mas os dois são vinhos, os dois evoluem em taça, os dois evoluem em garrafa. Então as pessoas têm esse pequeno preconceito ainda, esse pequeno pensamento. Bom, acho que chegamos aqui no final, senhoras e senhores. Já consegui tirar todas as dúvidas que mandaram para mim, falando sobre envelhecimento entre barrica e garrafa, falar um pouquinho entre novo mundo, velho mundo. Existe mais alguma coisa que vocês gostariam de debater? Pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, harmonização. Vinho de entrada. Ó, a Letícia aqui no YouTube, ela tá perguntando o que é um vinho de entrada. Porque ela falou que foi num restaurante aqui e o sommelier ofereceu pra ela um vinho de entrada. Deixa eu perguntar aqui de onde que ela é. Peraí. Rio de Janeiro. Ela é do Rio de Janeiro, ela falou o que é um vinho de entrada. Um vinho de entrada, pra quem tá aqui no Instagram, tá? Então eu esqueci simultaneamente. Ele é basicamente um vinho que eu consideraria como sendo o primeiro vinho da vinícola, ou ele é um vinho com um caráter mais jovem. Ele não é um vinho que tem um potencial de guarda tão grande. Geralmente um vinho de entrada, né, vamos entender o seguinte. Vamos imaginar 3 tipos de vinhos. Imagina um produtor, né, o cara que faz o vinho, e vamos imaginar 3 linhas de vinhos que ele faz. Ele faz o vinho de entrada, ele faz o intermediário e o vinho de guarda, aquele que é o top shelf da vinícola. O vinho de entrada, aliás, vamos de trás para frente. O vinho que é o premium da vinícola, vamos supor, ele geralmente vai vir de poucos hectares, com vinhas mais velhas, que produzem poucos bagos, então a produção desse cara aqui é pequena. Além disso, é um vinho que ele vai ficar por um período maior em envelhecimento no produtor, né, lá na adega dele, antes de ir para comercialização. Aqui nós estamos falando de um vinho que pode ser que chegue no mercado, tanto brasileiro quanto internacional, custando aí em média de 5, 4, 3, 2.500 a garrafa, 700, 900, isso vai depender muito do vinho, produtor e tudo mais. O intermediário já é aquele vinho que ele vem de vinhas de meia idade, já tem um período razoável de envelhecimento, período de passagem em madeira, já é um vinho que vai te entregar uma experiência muito bacana, não tão grande quanto aquele primeiro, mas já é um vinho de uma boa experiência, com um bom paladar, um vinho mais equilibrado, um vinho bem agradável de se tomar, né?
E aqui você vai ter um vinho que vai chegar aí custando no mercado, até mesmo no restaurante, numa faixa de 200 e pouquinho, 300, né? Porque ele é um vinho que tem uma produção média. Agora, o vinho de entrada, ele já é um vinho que é produzido de vinhedos mais abrangentes, as vinhas são ainda um pouco mais jovens, ou já beirando de uma adolescência mais ou menos. Tem uma produtividade maior, né? E é esse produto aqui, desse cara, que vai manter, né, financeiramente falando, esses dois carinhas aqui envelhecendo lá na vinícola dele. Então, basicamente, o vinho de entrada ele tem uma maior produção para poder manter, poder jogar vinho no mercado, né, para poder abastecer o mercado. Aí você tem o vinho intermediário, que é o vinho de média produção, né, de média para longa produção. Que tem um período X de passagem de madeira, envelhecimento em garrafa. Isso depende muito de produtor para produtor, né? E aí você tem o grande vinho da vinícola, né? Você tem aquele vinho que está ali, que o cara produz somente, sei lá, 1000 garrafas, 500 garrafas por safra, né? Porque a vinícola, porque o vinhedo é pequeno, o hectare é menor, produz menos bagos. E aí aquele vinho precisa, necessariamente, aquele cara precisa de um tempo muito maior de envelhecimento para quando ele chegar no mercado ser uma experiência assim magnífica, né? Então você pode sim ir começando a tomar vinho por esses carinhas de entrada, né? Se puder fazer, por exemplo, uma escala para quem está começando a tomar vinho, começa assim com o Pinot Noir chileno, porque é mais leve, mais frutado, é um vinho fresco. Aí depois você passa para uma Carmener, que ela já tem mais estrutura do que a Pinot Noir, mas não é tão intensa quanto a Cabernet Sauvignon. E aí você vai experimentando diferentes Pinot Noirs de diferentes regiões, diferentes Carmeners de diferentes regiões, e aí você começa a mudar o seu paladar de uva para estilo de vinho. E aí é quando você começa a entender o seu perfil. Você vai começar a entender que não é só de Malbec que você faz o vinho. No vinho não é só Cabernet Sauvignon, não é só Chardonnay, não é só Pinot Grigio. Você tem sim milhares de uvas no mundo, regiões, e você vai entender que, poxa, por que a Pinot Noir que eu tomei argentina, chilena, ela entrega um caráter tão fruta, fresco, mas eu provei um Pinot Noir argentino da região da Patagônia que tem muito mais acidez, é um vinho mais forte. O que muda de um vinho para o outro? Né? Por que a mesma uva entrega essa característica diferente? Por que a mesma uva muda de um aspecto para o outro? Né? E aí quando você começa a aprender, você começa a entender o seu perfil de vinho, o que você gosta. E muito comum as pessoas às vezes tomar o vinho, né, num restaurante, por exemplo, e a pessoa fala, eu não gostei. Tá, tudo bem. Você não gostou. Tipo, é um vinho que não faz parte do seu perfil. Não significa que o vinho está ruim. Não significa que o vinho não está tragável, não está potável. Ele só é um perfil que você não gostou. Por isso que não é legal, para quem está começando, pedir um vinho pela uva. Assim, quando você está começando a tomar vinho, é onde você mais e melhor precisa ter a sua mente aberta. Porque você vai entender que uma Pinot Noir vai ser uma estrutura muito mais leve se você comparar com uma Cabernet Franc, por exemplo. Se você for tomar uma Cabernet Sauvignon, você vai começar a perceber diferentes tipos de acidez, diferentes tipos de frescor, diferentes tipos de tanino, diferentes tipos de corpo, tipos e níveis de passagem em madeira, e aí você começa a entender. E a gente já está aqui há quase 1 hora. Caramba, falar de vinho é bom, né? O tempo passa. Legal. Uma outra, eu tô aqui cheirando água, já pelo, como é que é? Pelos ossos do ofício já tô até cheirando a água aqui. Uma outra coisa que eu falo para vocês como dica é nunca bebam o vinho, tá? Vocês nunca pegam o vinho e dão um gole grande como eu acabei de fazer com a água. Não, o vinho, no momento que você serve ele, são em pequenos goles. Uma pequena quantidade de vinho passa ele pelo paladar, né, faz ele transitar pela boca, para você entender como o vinho se comporta. Depois você engole, ingere, né? Não que você não possa tomar, sim, mas quando você engole uma quantidade grande de vinho, você não dá tempo dele se comportar na boca, você não dá tempo de você sentir a acidez, perceber como que é o retrogosto, né, o que volta, se ele esquenta muito a sua boca, né, como que é o teor alcoólico dele, você acaba não percebendo as verdadeiras nuances que o vinho possui. Então, quando você for tomar o vinho, na próxima vez que você for abrir o seu vinho, evite beber o vinho. Comece a aprender a degustá-lo. E aí você vai melhorando, você vai tomando, você vai melhor se capacitando para você conseguir aprender e entender mais sobre o vinho que você está tomando. Então fica essa dica. Não bebam o vinho. Degustem, pequenos goles. Fica mais interessante. Bom, senhoras e senhores, então, hoje
Foi uma live que nós tiramos algumas dúvidas sobre produção, novo mundo, velho mundo, como que o vinho se espalhou pelo mundo, envelhecimento entre barrica e garrafa. Falamos um pouco de harmonização, explicamos um pouco sobre uva, falamos sobre algumas regiões argentinas, né, que são os vinhos que melhores se tomam aqui no Brasil. Algumas dicas de harmonização do que não fazer, né, acho que é muito interessante. E eu acho que para a live de hoje é isso, né? O conteúdo foi muito bacana. Foi um prazer estar aqui com vocês no Instagram e com vocês aqui no YouTube, apesar de que vocês ficaram os 40 minutos, ela vai ter que ter reposição, né? Porque no dia da prova vocês não vão saber responder tudo. O pessoal do Instagram tá mais afinco, tá mais inteligente, tá mais bacana. Bom, senhoras e senhores, então eu agradeço pela presença de vocês na live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixo aqui então o meu grande abraço e que terça-feira que vem nós vamos fazer mais uma live, tá? E vamos provar um vinho? Na terça-feira que vem a gente prova um vinho. Provar um vinho ao vivo. Aliás, como eu falei de Pinot Noir, eu falei muito de Pinot Noir hoje. Na terça-feira que vem a gente vai tomar um Pinot Noir. Eu vou ver se eu consigo pegar 2 para mostrar para vocês a diferença da coloração e explicar para vocês como ele se comporta em paladar. Certo? Faz o seguinte, vai acompanhando aqui os stories, tá bom? Que eu vou postar no meio da semana, em algum outro momento aí, surpresa. Eu vou postar para vocês e falar quais são os vinhos que eu vou pegar e quais que a gente vai provar, tá joia? Então, meus amigos, obrigado por participarem aqui dessa live de hoje. Fiquem com Deus, um grande abraço e a gente se vê na próxima terça. Beijo!